Boa noite, boa noite. Alô, alô, agora tá. Muito boa noite, amigos. Um prazer estarmos aqui novamente. Desta vez vamos ter uma palestra da Cleide, né? Aliás, é a segunda tentativa, né, Cleide? Essa foi a palestra que estava agendada para um dia que teve a enchente aqui em Teresópolis, né? Aí hoje a gente reagendou para hoje, eu estava até preocupado se não ia ter outra enchente, aí eu já sabia que... Eu acho que não era para falar, a gente teria que mudar o tema, mas na verdade está tudo certo ali, estamos preparados aí para uma palestra excelente ali da Cleide. Amigos, vamos então fazer uma leitura do livro Fonte Viva e começar aí fazendo nossa página de abertura e passar para a Cleide então. Pelo Espírito de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, Nos Dons do Cristo, é a página número 25. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom do Cristo. A frase de Paulo, em Epístola aos Efésios, capítulo 4, versículo 7. A alma humana, nestes 20 séculos de cristianismo, é uma consciência esclarecida pela razão, em plena batalha pela conquista dos valores iluminativos. O campo de luta permanece situado em nossa vida íntima. Animalidade versus espiritualidade. Milênios de sombras cristalizadas contra a luz nascente. E o homem, pouco a pouco, entre as alternativas de vida e morte, renascimento no corpo e retorno à atividade espiritual, vai plasmando em si mesmo as qualidades sublimes, indispensáveis à ascensão e que, no fundo, constituem as virtudes do Cristo progressivas em cada um de nós. Daí a razão de a graça divina ocupar a existência humana ou crescer dentro dela, à medida que os dons de Jesus, incipientes, reduzidos, regulares ou enormes, nela se possam expressar. Onde estiveres, seja o que fores, procura aclimatar as qualidades cristãs em ti mesmo, com vigilante atenção dispensada à cultura das plantas preciosas ao pé do lar. Quanto à terra, todos somos suscetíveis de produzir para o bem ou para o mal. Ofereçamos ao divino cultivador o vaso do coração, recordando que se o solo consciente do nosso espírito aceitar as sementes do celeste pomicultor, cada migalha de nossa boa vontade será convertida em canal milagroso para a exteriorização do bem, com a multiplicação permanente das graças do Senhor ao redor de nós. Observa a tua boa parte e lembra que podes dilatá-la ao infinito. Não intentes destruir milênios de trevas de um momento para o outro. Vale-te do esforço de autoaperfeiçoamento cada dia. Persiste em aprender com o mestre do amor e da renúncia. Não nos esqueçamos de que a graça divina ocupará o nosso espaço individual na medida de nosso crescimento real nos dons do Cristo. Vamos orar então, amigos. Jesus querido, Jesus amado, aqui estamos mais uma vez na busca desse renascer dentro de nossos corações, a fim de podermos nos apresentar a Ti com a veste nupcial daqueles que são os escolhidos pelo Teu amor. Por isso te rogamos, Jesus amado, ajuda-nos nessa jornada, por vezes que ainda nos parece tão longa, tão difícil, mas quando olhamos para trás, entendemos que já caminhamos bastante. Por isso, Jesus, dá-nos a mão nessa estrada da vida e ensina-nos a caminhar contigo com otimismo, com alegria, com paz, com renúncia, sempre esperando um amanhã onde o sol brilhará mais forte em nossos corações. Fica conosco agora e sempre, que assim seja. Queridos amigos, Cleide, contigo, meu amigo. Está bom.
bom assim? Eu acho que tá bom, tá bom? Tá ouvindo? Boa noite a todos. Sejamos sempre bem-vindos. Como o Mauro falou, vou tentar agora. Agora vai. Falamos aqui apenas nós 5 da última tentativa, né? Então, nós fizemos um pequeno ensaio, né? Mas, como eu comentei com o Mauro, a gente faz uma vez, a segunda nunca vai ser igual, né? Mas vamos lá. Interessante a escolha da leitura. Foi, assim, uma preparação, assim, maravilhosa. Que leitura linda, né? Linda. E a imagem de, ao longo da nossa jornada nas encarnações, de irmos plasmando as virtudes que vamos conquistando, é muito bonito. E é isso que acontece conosco, né? A gente tem que pensar que a gente sempre está crescendo, que a gente sempre está conquistando algo de bom para a nossa felicidade enquanto espírito, né? Se eu quiser falar com Deus, por que nós pensamos nisso? A gente sabe que Deus, para nós, é essa lei de amor que rege tudo, que rege o universo, que rege a nossa vida e que existe dentro de nós. E que é um grande ainda desconhecido. Sabemos muito pouco dessa lei de amor, desse Deus, mas que nós precisamos ir ao encontro dele para que a gente possa ir ao nosso encontro e fazer com que seja possível que esse crescimento, que a gente plasme cada vez mais coisas boas e as virtudes para cada um de nós. Muito bem. Para a gente começar, é importante a gente lembrar que nós, enquanto humanidade, desde sempre, a gente já falou várias vezes isso, mas é bom a gente lembrar, desde sempre, quando o homem se entendeu como indivíduo e se entendeu enquanto sociedade, resolvendo as suas pequenas coisas, no começo do caminho da humanidade, ele já buscou algo do sagrado, ele já buscou um momento, um espaço, alguma coisa que fosse ligado ao sagrado, ao divino. E veja como isso já é inato em nós, essa necessidade. Por quê? Porque somos tão pequenos e desconhecemos tudo que precisamos de algo que possa nos amparar, que possa nos conduzir, nos fortalecer e nos oferecer respostas suficientes para que a gente continue a caminhar. Porque senão a gente se sente desamparado, a gente se sente perdido, porque é tudo tão grande, tão desconhecido ainda para nós, que a gente precisa disso. Então, em todos os tempos, em todas as culturas, nós sempre buscamos isso. E aqui nós estamos mais uma vez. Em nosso momento, em nossa época, ainda, todos nós buscamos a nossa maneira esse sagrado na nossa vida, e esse sagrado é esse encontro com Deus que a gente sempre deve buscar. Que nós buscamos, cada um do nosso jeitinho, né? E o que isso quer dizer? Como eu disse, isso é inato. Todos nós buscamos esse encontro, esse diálogo com Deus, né? E a gente utiliza isso através da prece. E a prece é essa ação do Espírito em si mesmo. Não é para ninguém, é uma ação de nós para com a gente mesmo, né? Pensando nisso, por que nós buscamos isso? Porque estamos vivos, estamos vivendo, e a nossa vida tem sido, a cada dia, mais complexa. As nossas relações, hoje, têm sido cada dia mais difícil, com tantas informações, com tantas mudanças tão rápidas que às vezes nós não conseguimos acompanhar. E nós temos que adaptar dia a dia a nossa vida, o nosso dia, as nossas coisas, soluções das nossas vidas, das coisas diárias,
aprender coisas novas muito rápido, porque o mundo está muito rápido e a gente não dá conta. E muitas vezes a gente fica perdido, né? E aí eu fiquei pensando, o que pode nos ajudar nesse momento tão difícil? Não que os outros momentos da humanidade não fossem difíceis, sempre foi, porque sempre era um desafio novo, né? Só que agora nós temos muitos elementos ao mesmo tempo impactando a nossa vida e o nosso dia, e as nossas relações, não é verdade? E aí a gente lembrando de algo importante. Passamos há pouco tempo pandemia e um momento difícil de disputas políticas que impactaram demais a nossa vida. E todos nós sabemos disso. O quanto que as novidades da tecnologia, das informações, atuaram no nosso dia a dia e nós não soubemos lidar. E nós sabemos disso, que nós não soubemos lidar. Nós erramos muito e nós sabemos o quanto as escolhas que fizemos, porque não estávamos acostumados àquela maneira de lidar com essas informações, com essas disputas, o quanto isso nos dividiu, o quanto isso nos perturbou, o quanto isso invadiu nossas famílias, nossas casas, nossos ambientes de trabalho, nossas casas religiosas que se partiram, quantos amigos nós perdemos, quanto nós erramos. Erramos por não saber lidar, erramos por querer acertar, mas nos vemos perdidos também dentro de um universo de escolhas pessoais que também não soubemos lidar, não soubemos definir. E seguimos caminhos que nem sempre deu muito certo. E todos nós poderíamos aqui contar nossas histórias e sabemos que isso aconteceu. E agora vem uma nova fase, outra vez, de política, de escolhas, mas agora a gente sabe que vai ter que lidar com esses elementos, com essas tecnologias, com todas essas coisas. Mas agora a gente sabe. Não é novidade. Então agora não é mais um momento novo em que eu estou me atrapalhando. Agora nós estamos conscientes, porque já passamos por essa experiência, agora será escolha. Agora nós vamos escolher os valores e as coisas que realmente importam para nós. Os nossos amigos importam. Aqueles que estão do nosso lado, não importa a sua posição, o seu modo de vida, a sua maneira de pensar. O que importa é o valor das pessoas que estão ao nosso lado, que muitas daquelas que nós perdemos, que se sentiram excluídas, seriam aquelas que estariam ao nosso lado no momento mais difícil da nossa vida. Como vi muito isso acontecer. E nós nos afastamos. Então, agora é um momento sério para que a gente repense o caminho que nós vamos fazer diante desse novo desafio que vai chegar. E também, diante da escolha que fizemos como espíritas, porque nós temos os princípios muito claros e que nós muitas vezes esquecemos. Então, quais são os valores que balizam a nossa vida? Esses devem ser priorizados. O mais nós vamos administrar, como todo mundo, né? Então, por que eu falei tudo isso? Qual o caminho? Como que eu posso, então, encontrar essa luz, essa resposta, esse jeito
eu possa encontrar para lidar com tudo isso? Mais seguro do que muitas informações é essa conversa com Deus. Esse momento especial que eu tenho que dedicar a mim mesmo para encontrar a minha resposta, porque a escolha será minha e os efeitos das minhas escolhas sou eu que vou viver. E nós já vimos muitos resultados das escolhas que fizemos atrás. Então, vamos conversar com Deus para encontrar a nossa resposta. Então, como vamos fazer isso? Então, para começar, Jesus, lá em Mateus, diz para nós: Tu, porém, quando orardes, entra no teu quarto e fecha a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto. Lembremos disso sempre. Está em secreto, ou seja, nunca estamos sozinhos. Cada pensamento, cada ação, cada desejo, cada vontade, nós compartilhamos com alguém, com os espíritos amigos, os enviados, aqueles que conduzem o nosso caminho e também aqueles que nos incitam a outras escolhas não muito felizes, né? Mas o Pai está em secreto, está conosco e nos olha. Que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Então, nós já não somos mais aqueles que recitamos frases feitas, né, prontas. Não, já não somos mais. Nós somos aqueles que expressamos do nosso coração, num momento especial em que estamos sozinhos, nós com Deus. Esse Deus, essa lei de amor que existe em torno de mim e dentro de mim. Aí eu escolhi para a gente refletir, né? Uma coisa muito especial, porque a arte é um presente especial para a humanidade, porque através da arte, através da poesia, da música, da literatura, nós conseguimos falar das coisas mais difíceis de forma suave e nós ouvimos, e nós percebemos que é diferente de alguém falar com dureza, você automaticamente não quer ouvir. Mas a música, a poesia, você fala daquilo que é importante, especial e até difícil. E a gente ouve, e a gente lê, e a gente sente, né? Então, trouxe para vocês essa música que todos nós conhecemos. E é interessante que ela tem 3 momentos certinhos para a nossa reflexão e para o nosso exercício de conversa com Deus. São 3 momentos perfeitos. Nós vamos para o primeiro momento. São 3. Um primeiro momento, que é a nossa preparação. O segundo momento, que é o olhar para dentro de si. E o terceiro momento, que é ouvir a resposta. Então, vamos conversar com Deus. E aí, Gilberto Gil, nessa inspiração maravilhosa, porque todo poeta e todo artista nunca faz nada sozinho, sempre está bem acompanhado e compartilha as boas ideias, né? Ele diz assim: se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós, tenho que apagar a luz, tenho que calar a voz, tenho que encontrar a paz, tenho que folgar os nós dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios, tenho que esquecer a data, tenho que perder a conta, tenho que ter mãos vazias, ter a alma e o corpo nus. Então, quando eu for conversar com Deus,
para eu buscar essas respostas, para eu buscar o meu caminho. Eu tenho que apagar a luz externa do mundo, das coisas, que chama a minha atenção, que me tira do prumo, que me incentiva ou que me atrai para isso ou para aquilo. Eu tenho que ficar em silêncio da voz. Eu tenho que folgar tudo que me constrange, todas as coisas que, as minhas conveniências que me apertam, as conveniências que eu tenho que manter para viver na sociedade, aqui e ali, muitas vezes em situações que eu não sou feliz, mas eu preciso estar. Então, são esses nós, são essas coisas que me apertam, eu tenho que soltar. Eu tenho que dar essa liberdade para mim mesma. Esquecer a data, eu tenho que esquecer o que está em torno de mim. Tenho que estar de mãos vazias. É só eu. Eu não tenho que oferecer nada, apenas eu mesma. Ter a alma e o corpo nus. Porque eu tenho que me desvestir das conveniências que eu me visto todos os dias, mas que, na verdade, nem tudo sou eu, mas que preciso usar, mas não sou eu. Então, é esse o momento em que eu serei eu mesma, o momento mais íntimo que eu posso ter. Esta é a preparação. Então, eu me liberto de todas essas coisas para poder conversar com Deus. Estou livre agora. Livre, despido de todas essas coisas. Vamos para o segundo momento. Uma vez, então... pulei. Obrigada. Uma vez, então, desligado do mundo, estando só com Deus. O que Deus vai se tornar? Esse Deus, vamos usar sempre a palavra Deus, ele vai se tornar para mim, nesse momento, um espelho. Porque eu preciso falar com Deus, mas eu preciso falar comigo mesmo. Porque eu preciso ouvir. Porque se eu não me ouvir, eu não me encontro. Se eu não me encontrar, eu não vou encontrar respostas. Então, Deus agora será um espelho onde eu vou olhar para Ele e vou olhar para mim mesmo. Vou ficar de frente para mim mesmo. Gente, isso é muito difícil. É muito difícil. Mas eu preciso fazer. Por isso que nós não fazemos. Fazemos aquela prece lindinha, bonitinha, sentamos na beirada da cama, né? Oh, Jesus amigo, obrigado pelo dia, obrigado pela noite, me ajuda, me dá, né? Aquela coisa assim, daqui a pouco já fechei. Ó, estou cochilando, quando eu não acabei, volto, deito de novo, quando vejo já foi. Mas eu não me coloco nesse momento. Gente, é um momento especial, diferente. Não é uma rotina, não é uma prática, não é uma obrigação que eu tenho que fazer toda hora sentadinha na cama antes de deitar. Não é isso. Não é isso. Você tem que escolher esse momento, escolher esse lugar. Pode ser onde você quiser, a hora que você quiser. Qualquer lugar. Mas é preciso esta entrega, né? Então, ele diz assim, se eu quiser falar com Deus, tenho que aceitar a dor. Qual dor? A minha dor. Não é a dor do outro. A minha dor que eu sei qual é. Mas muitas vezes eu não olho para ela, eu faço de conta que ela não existe. Ou então tem os que aumentam, né? Tem isso também. Né? Floreia bastante, o que é ruim também. Porque eu modifico.
Eu fujo da minha realidade, né? Tenho que comer o pão que o diabo amassou. Essa expressão é a de ralar mesmo, né? O difícil, é o difícil. Tenho que virar o cão, tenho que lamber o chão dos palácios, dos castelos suntuosos. Que castelos suntuosos são esses? Das minhas ilusões, das minhas fantasias, das minhas expectativas construídas de forma equivocada, colocando a minha felicidade no lugar onde ela não está, porque a felicidade só está onde? Na minha escolha de ser feliz. A minha felicidade não está no outro, a minha felicidade não está no padrão de vida que o outro tem ou que eu queira ter, nada disso. Se eu não fizer a escolha de ser feliz, eu só sou feliz quando eu promovo esse encontro comigo mesmo e que eu olho para mim, me aceito e me acho lindo. Porque é assim que eu sou. E é assim que eu construí esse conjunto de virtudes que eu já conquistei. Né? Tenho que me ver tristonho. Tenho que me permitir a isso. Porque ser feliz não quer dizer que eu não tenha tristezas. Eu tenho momentos de tristezas e momentos de alegria. Esses são os momentos que variam na minha vida conforme o meu dia a dia, as minhas adversidades. Mas a felicidade é um estado, é uma escolha. Mesmo que eu esteja triste agora, ou que eu esteja alegre. É uma escolha. Tenho que me achar medonho. Eu fiz lambança mesmo. Escolhi. E por que eu fiz? Fiz porque quis. Mesmo que eu bote a culpa, que eu responsa, mas é por causa disso. Não, eu escolhi. Eu podia não ter feito. Eu podia ter parado aqui. Eu podia não ter dito aquilo. Eu podia, mas não fiz. Eu escolhi. Então, eu fiquei medonho ali. Então, olha para isso. Eu quero continuar medonho. E apesar de um mau tamanho, alegrar meu coração. Por que alegrar meu coração? Porque apesar de tudo isso, eu sou um espírito, eu sou um ser, eu sou lindo, porque eu sou uma criatura de Deus. Com todas as potencialidades dentro de mim. E com o divino e o sagrado dentro de mim. E porque eu sei que tudo é temporário. A minha fealdade é temporária. O meu erro é temporário. Mas a alegria e a felicidade e a virtude conquistada, essa não é temporária. Essa é para sempre. Olha que beleza. Então, isso muda tudo. Isso muda tudo. Então, eu tenho que pensar e olhar para mim, olhar para esse espelho e olhar todas essas coisas. Porque agora eu já estou despido e tudo que está em mim está ali, refletido naquele espelho que é Deus. Né? Então, tudo que nós pensamos, tudo que nós sentimos, tudo que nós falamos, tudo que nós vivemos está impresso em mim, no meu corpo espiritual. Está tudo aqui impresso. Não há como eu esconder, porque é o que eu sou. E eu preciso olhar para isso para me reconhecer. Para me reconhecer. Porque eu tenho que falar comigo e não com uma imagem criada de mim, que nós fazemos isso o tempo todo
quando estamos aqui no dia a dia, quando estamos no trabalho, né? Na nossa vida, nas relações, nas redes. Exatamente por isso. Esse é o grande problema nosso hoje. Quem somos nós nas redes sociais? E nós temos que enfrentar, porque isso não vai sair da nossa vida. Elas estão aí. As informações, essa invasão na nossa vida, na nossa mão, está aí todo dia. Nós não temos como fugir disso. Mas o que é que nós queremos ser? Nós teremos que escolher. Agora será escolha. Não seremos apanhados na correnteza da novidade. Agora não. O que nós fizermos agora será escolha. Veja, gente, como isso é sério. Como é muito sério. Como nós estamos aqui, essa é uma casa espírita, como qualquer outra igreja, qualquer outro espaço, em que as pessoas buscam esse sagrado, buscam Deus, buscam esse crescimento espiritual, buscam melhorar-se, buscam ser consolados nas suas dores. Então, como eu posso agir de forma não fraterna? De forma a não aceitar o outro, não aceitar a dor do outro, não aceitar a condição do outro, não aceitar a realidade do outro, é incoerente. Eu preciso acolher todos. Jesus acolheu todas as diversidades. A diversidade estava representada nos 12 apóstolos. A diversidade do mundo estava representada naquela diferença individual que cada apóstolo tinha as suas peculiaridades. E ele acolheu a todos e fez funcionar em harmonia aquela diversidade. E esse é o nosso desafio. Esse é o nosso objetivo. Nós precisamos acolher a todos nós, na nossa diferença, com amor e fraternidade, porque esse é o único caminho que nos faz crescer. Eu não aprendo com o igual. O igual eu já sou. Eu só aprendo com o diferente. E todos os talentos estão misturados entre nós. Todos os talentos estão misturados entre nós. E nós dependemos uns dos outros. A nossa vida é vida de relação. Enquanto estamos encarnados, esse é o nosso trabalho. Essa é a nossa tarefa. Senão, não estaríamos aqui. Né? Se fôssemos nos fechar, não, eu só vou ficar com esses aqui, porque esses aqui é igualzinho a mim, faz do que eu gosto, age do jeito que eu penso. Não sai do lugar. Qual a vantagem? O que eu estou oferecendo ao mundo? Nada. O que eu estou aprendendo? Nada. Eu apenas estou na minha zona de conforto. Isto é egoísmo. Isto é vaidade. Isto é falta de fraternidade. E é também um erro, porque você não está se permitindo a vivenciar novas experiências, novos conhecimentos, novas alegrias, novas descobertas que o outro te oferece. E essa diversidade, essa diferença que a gente encontra no companheiro que está do seu lado, que está no trabalho, na casa espírita, na família, dentro de casa, está colocado ali do seu lado, didaticamente perfeito, porque ele traz consigo o conteúdo que eu preciso para melhorar. E se eu não aceito, eu estou perdendo o conteúdo da minha escola aqui.
né? Estou pulando. E aí vai fazer falta depois. Então, isso é importante. Então, é difícil olhar para a gente, olhar, mas com carinho, com caridade para nós mesmos, porque somos especiais. Cada um de nós é especial porque somos únicos. Somos únicos e somos peças fundamentais, porque se eu não estiver, não tem outra peça igual para funcionar naquele ambiente onde eu estou. Então, todos somos importantes. Então, esse é o momento de eu olhar para mim. Agora, olhei para mim. Né? Olhei para mim. Chorei. Né? Vi quantas coisas que eu não queria ver, mas também vi muitas coisas bonitas que eu conquistei. Quantas coisas boas que eu fiz o outro feliz, que eu ajudei. E que me fez feliz também, que me deu prazer. Né? Então, isso é importante. Essa soma, esse conjunto é importante para eu definir, para eu ver o que eu sou. Então, vamos para o terceiro momento, que é onde eu vou em busca da resposta. Agora sim. Depois de assistir esse desfile das minhas verdades, né? Passando na frente do espelho, de esvaziar por hora a minha mochilinha dos orgulhos, porque para eu ter feito isso, eu tenho que abrir mão dos meus orgulhos, das minhas vaidades, do meu egoísmo, senão eu não consigo olhar, né? Das minhas conveniências, das minhas fantasias, das minhas ilusões. Tem que esvaziar a minha mochilinha. E aí, eu esvaziando tudo isso, eu vou ficar sem esse peso, vou ficar leve. E é importante que eu fique leve agora. Muito importante. Se eu quiser falar com Deus, tenho que me aventurar. Tenho que subir aos céus. Porque se eu tivesse com a mochila cheia, pesada, agarrado e com todas aquelas vestes das minhas convenções e conveniências, eu não vou sair do lugar. Eu não vou subir aos céus. Que céu? Esse céu que é Deus, que é a lei de amor, que está dentro de mim, em torno de mim, e o lugar não importa, não existe um lugar definido, mas eu vou subir aos céus. Sem cordas para segurar, vou soltar todas as âncoras que eu boto todo dia na minha vida. Né? Quanta coisa que a gente ancora, não larga o osso de jeito nenhum. Solta a âncora, porque senão não vai. Mas é difícil. A gente tem um monte de corrente ancorada no passado, na mágoa, na raiva, né? No ódio. E a garra ali é meu, é tão precioso. Precioso. É isso. Tem que deixar. É o precioso. Coitadinho. Viu como é que ficou, né? Até careca, ficou horrível. Tudo por conta do precioso. E é isso que a gente... Eu lembro que um expositor falava assim, gente, olha aí, tá tudo bonitinho para a palestra. Com o cabelinho arrumado, cheirosinho. Quando chega de noite, que desdobra, só Jesus. Não dá nem para olhar. É.
E é nesse espelho que a gente vai ver essa verdade, né? Então, tenho que dizer adeus, dar as costas, caminhar decidido pela estrada, que ao findar, agora, gente, isso é importante, vai dar em nada. Não é em nada no vazio, não é isso. Nada, 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 nada que eu pensava encontrar. Porque eu determino as coisas. Eu acho que eu sei tudo, né? Eu acho que eu sei que é o melhor, que eu conheço tudo. Não sei nada. Porque quando eu me deixo ir, que eu estou livre, a resposta que eu vou encontrar, com certeza, não é a que você esperava. Não é a que você pensava que ia achar. Então eu tenho que ir de peito aberto, com liberdade e disposto a encontrar esta resposta, sabendo que a resposta que eu vou encontrar é aquela que é a melhor para mim. E eu não encontrei sozinha, não foi alguém que me disse: olha, você vai tem que ser. Não, eu encontrei pelo meu esforço, porque primeiro eu me encontrei. Primeiro eu vi as minhas limitações, as minhas dificuldades, as minhas possibilidades, para depois eu encontrar qual que era o melhor caminho para mim. E que eu posso realizar, em que eu posso crescer. O caminho dela não é igual ao meu, porque a limitação e as dificuldades dela não é igual à minha. As lições que ela precisa, é diferente das lições de vida que eu preciso. Então não adianta eu querer agir, seguir atrás, porque todo mundo está fazendo isso, porque não vai funcionar para mim. Eu preciso me conhecer. E essa viagem de liberdade, livre de todas essas coisas, porque fulano faz, porque todo mundo faz, porque é assim, porque eu quero isso, não adianta. Eu preciso encontrar o meu caminho e respeitar o meu caminho, para eu conseguir ser o que eu sou e ser feliz com o que eu sou. Hoje nós somos um monte de pessoas com depressão, ansiedade. Por quê? Porque estamos colocando uma expectativa de vida que não é para mim, maior do que eu. Uma expectativa que o mundo cobra, que o mundo faz a propaganda e eu tenho que me encaixar. Porque a gente tem necessidade de pertencer, é verdade. E aí a gente acaba se deixando levar. Às vezes, como a gente diz, é preferível não pertencer. Hoje o Zé estava falando, foi você que falou, tem que falar não. Tem que falar não. Vou falar sim. Mas conhecendo o seu não. Sabendo por que eu estou dizendo não. E olha, você caminha muito mais leve quando você faz e é aquilo que você pode, que é o que você gosta, que você se sente bem, né? Não é fácil. Então, essa caminhada, esse voo para este céu que é seu, porque é o seu céu, é o Deus que existe em você. E aí o Deus que era esse espelho, agora ele é a resposta. Ele foi o ouvido, foi o espelho e agora ele é a resposta. E quantos estão do seu lado felizes quando você tem este momento? Porque este momento é um momento da grande prova de humildade e de simplicidade.
para com você mesmo. Né? E quantos, então, vão estar felizes ao ver que você está amando você mesmo, com todas as suas dificuldades, mas com todas as suas conquistas, com todas as suas belezas, que todos têm, à sua maneira. E aí esses amigos invisíveis vão te ajudar neste momento, nesta resposta. Tem uma frase que eu gostei bastante, que é de Nietzsche, que ele fala assim, deixa eu lembrar aqui. Eu anotei ela e já esqueci. Mas eu vou lembrar ela aqui. Sim, que lembrei da leitura inicial também. Olha só, foi muito harmônica essa leitura inicial. Ele diz assim: pobre pensador que não é o jardineiro, mas apenas o canteiro de suas plantas. Então, nós somos um canteiro a ser semeado, mas eu preciso ser o jardineiro. Não posso deixar plantar qualquer coisa no meu canteiro, não. Não é um canteiro que qualquer um joga qualquer semente. Eu sou o senhor do meu canteiro. Então, eu preciso selecionar o que é cultivado neste canteiro, que é divino. Porque somos divinos, nós somos deuses, não é? A caminho dessa perfectibilidade. Aí lembro também lá no capítulo 6 do Consolador, no Evangelho, segundo o Espiritismo, aquele pedacinho que eu adoro. Eu, o divino jardineiro, os cultivo no silêncio do vosso pensamento. Então, quem é que está ao meu lado? Eu preciso estar nesse momento especial, me colocar nessas condições para aqueles que vão colaborar comigo no encontro dessa resposta, oferecendo as melhores sementes, sejam bons. Que o divino jardineiro possa estar comigo, me ajudando para que essa luz, esse entendimento aflore, né? E para terminar, viram como são os 3 momentos? Certinho. Gilberto Gil foi maravilhoso. Outrora erais trevas. O que é trevas? Escuro. Eu não enxergava. Não é nada ruim. Eu só não via. Só não via. Mas agora, com todo esse esforço que eu me proponho a fazer, eu sou luz. Por que eu sou luz? Porque a luz não vem de fora. A luz vem de dentro. Vós sois luzes. Sois a luz do mundo. E eu preciso fazer essa luz brilhar para... É igual carrinho. Carro sem farol, andando de noite não dá certo. Eu preciso dessa luz para eu discernir o meu caminho. E aqueles que estão ao meu lado também se beneficiam dessa luz. Andai como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Eu não preciso ser perfeito, eu não preciso ainda saber tudo, mas eu vou estar dentro de um processo de bondade, de justiça, daquilo que eu já entendo, eu já faço as escolhas dentro da justiça, da bondade e da verdade que eu já sei. Porque eu não sei tudo, mas eu já sei falar não. Então, os filhos da luz, eles já vão, mesmo que não seja toda a verdade, toda a justiça, mas estão dentro deste caminho.
Vede, pois, cuidadosamente como andais. Olhe para o seu espelho, como você está andando. O que você está escolhendo. Mas escolha não como tolos, como sábios. Porque conhecimento, muito conhecimento nós já temos. Isso é só saber. Ser sábio é saber usar o conhecimento. Então, escolha como sábios, tirando bom proveito do período presente. Porque nós sempre estaremos no presente. Sempre. Nós só temos o presente. E o presente é o momento em que nós precisamos cuidar. Aí a gente pensa no futuro. Quando eu chegar lá, ele é o presente outra vez. Então, nós só temos o presente. E é o presente que nós precisamos desembrulhar com esmero, com cuidado, muito cuidado. Nós temos uns minutinhos. Lembrei de mais uma frasezinha interessante para nós, porque nós temos a potencialidade de ser felizes, de sermos alegres, de sermos produtivos, de sermos fraternos, de sermos amigos, em detrimento de qualquer diferença. Essa diferença que carregamos é que faz essa beleza, é que faz com que sejamos capazes de construir mais e mais. Né? E mais uma vez, a arte nos ajuda, a arte nos faz caminhar com mais alegria. Né? Tem uma frase de Villa-Lobos que diz assim: um povo que sabe cantar está a um passo da felicidade. Então, a gente podia cantar. Vamos cantar? Vou convidar o nosso amigo aqui para nos ajudar e nós vamos cantar, terminar essa noite com alegria, fixando esses momentos para a nossa conversa com Deus hoje, que vai ser diferente. Está no 6. Deve estar ok. A gente vai botar. Antônio vai botar. Então, amigos, vamos cantar um pouquinho, né? Para vocês cantarem, tá? Vamos. Não é força de expressão, não, tá, amigos? Vamos nós. Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós. Tenho que apagar a luz. Tenho que calar a voz. Tenho que encontrar a paz. Dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios. Tenho que esquecer a data
tenho que perder a conta, tenho que ter mãos vazias, ter alma e o corpo nu. Se eu quiser falar com Deus, tenho que aceitar a dor, tenho que comer o pão que o diabo amassou. Tenho que virar um cão, tenho que lamber o chão dos palácios, dos castelos suntuosos do meu sonho. Tenho que me ver tristonho, tenho que me achar medonho, e apesar de um mau tamanho, alegrar meu coração. Se eu quiser falar com Deus, tenho que me aventurar, tenho que subir aos céus, sem cordas pra segurar. Tenho que dizer adeus, dar as costas, caminhar decidido pela estrada que ao findar vai dar em nada, 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 nada do que eu pensava encontrar. Muito bem, amigos. Cleide, quer fazer alguma coisa? Amigos, depois dessa palestra aí maravilhosa, né, para a gente refletir, a gente se olhar um pouco no espelho, né, para a gente poder se preparar para falar com Deus, né, coisa maravilhosa aí. Amigos, temos alguns avisos para a gente dar, então vamos primeiro aos avisos. Deixa eu ver, Marcinha me passou aqui. Sim, primeiro a doação de cobertor, né? Ainda estamos com a nossa campanha de cobertor e ela vai até o dia 15 de junho, né? Então, a campanha anual de arrecadação de cobertores. Então, aqueles que desejarem e puderem contribuir, estamos recolhendo ainda para entregar aí para os nossos colegas assistidos que a gente tem ajudado. Festa julina está chegando, então é outro aviso nosso, né? Nós vamos ter a nossa festa, né? Todo ano a gente faz uma festa julina, também com objetivo de arrecadação. Hoje eu já vi umas pessoas aqui fantasiadas aqui. Quero ver esse pessoal fantasiado no dia 5 de julho, hein, pessoal? Dia 5 de julho nós vamos ter uma festa, começando às 15 horas, né? Evangelização também vai estar presente ali com os seus jovens. E nós vamos, como sempre, comidas típicas e tal. Depois a gente tem a palestra. E depois da palestra, né? Ou antes, não sei, Edilene. A gente dança quadrilha quando, Edilene? Antes ou depois? Em breve. Aguardem que dançaremos quadrilha. Por favor, venham fantasiado. Então, eu sempre falo isso, que eu fico com medo só eu ouvir sozinho. Por isso que eu insisto tanto para as pessoas virem
para eu não ficar sozinho fantasiado aqui. Pelo amor de Deus, hein? Ver se vocês me ajudam aqui. O último aviso aqui é da AME, né, na palestra da AME, do Dr. Rodolfo Moraes. Como vocês sabem, a Associação Médico Espírita de Teresópolis, né, através do Facebook da AME Teresópolis, ou YouTube da AME. O Dr. Rodolfo, então, vai estar falando sobre um tema, parábola da cura do paralítico. Né? Interessante. Parábola da cura do paralítico, no dia 29 de junho, às 10 horas da manhã. Ok? Dilene, algum aviso? Dilene? De pedir. (5 de julho, não percam, estaremos aqui. Então já somos 2 aqui. Mas o pessoal sempre vem e tira foto, é sempre bacana ali. A gente se diverte um bocado aí. É um dia de palestra e ao mesmo tempo de diversão aí para todos nós. Amigos, alguém nos visita hoje pela primeira vez? Não, né? Olhando assim também não identifiquei muito, não. Então tá bom, amigos. Bom, vamos fazer a nossa prece de encerramento, né? Lembrando que após a prece, então, nós vamos passar para o trabalho de passe, né? O Antônio que vai dirigir o trabalho de passe hoje. Aqueles que desejarem tomar passe, por favor, aguardem que nós chamaremos, né? Eleonora, você quer fazer a nossa prece, Eleonora? Se quiser falar com Deus, né? Pai amado, mestre querido, amigos espirituais, estejam conosco em todos os dias desta semana, em todos os dias das nossas vidas, para que tenhamos o cumprimento de desenvolver as nossas virtudes, tentando minimizar e efetivamente diminuir o homem velho que habita em nós. Esteja conosco, fazendo com que sejamos melhores a cada passo, a cada caminhar. Cuida da gente, Senhor. Cuida da gente, nosso anjo de guarda, porque sem esse apoio fica tudo muito difícil. Que assim seja.